Muito bem. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Acharam? Carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 8. Muito bem. Se acharam a carta de Paulo aos Romanos 8, achem agora o versículo 33, eu vou ler. Diz assim: Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem. Quero partir do versículo 38. Nada pode nos separar do amor de Deus. Temos discutido muito, né? Principalmente eu tenho, principalmente nas mídias, mas nos sermões também, recentemente, essa coisa da graça, de somos salvos imerecidamente, e depois que somos salvos, nada pode nos tirar de Deus. Aí João escreve que aqueles que estão nas mãos de Jesus Cristo, são figuras de linguagem espetaculares. Aqueles que estão nas mãos de Jesus Cristo, ninguém, a Bíblia diz que ninguém pode arrebatar. Então a nossa preocupação não deveria ser se perdemos salvação ou não. Deveria ser se estamos guardados nas mãos de Jesus Cristo. Ou se vivemos debaixo desse amor infinito. Porque se vivemos debaixo desse amor infinito, se estamos nas mãos de Jesus Cristo, torna-se algo absoluto, eterno e sacramentado. A Bíblia diz que ninguém pode nos separar do amor de Deus. Eu acho interessante essa coisa, porque nossa experiência de amor terrena é um desastre, certo? Não é? Por mais feliz que tenha sido o romance, no meio dele, ele é marcado por desastre. Então, quase sempre, a gente olha para Deus com esse olhar de desconfiança. De que mais cedo ou mais tarde Deus não vai dar conta de nós. De que mais cedo ou mais tarde Deus vai enjoar de nós. De que mais cedo ou mais tarde Deus vai nos abandonar. De que mais cedo ou mais tarde nossos pecados, nossas ações ou nossas idiotices irão conseguir nos separar do amor de Deus. Mas existem verdades absolutas, bíblicas, que não mudam. Por isso são absolutas, obviamente, mas não mudam, são absolutas e perdurarão eternamente. Dentre elas está o fato de que nada pode nos separar do amor de Deus. O que nós temos que fazer então é encontrar esse amor.
é receber esse amor, é aceitar esse amor, é viver debaixo desse amor que sustenta, desse amor que dá vida, desse amor que supre as nossas necessidades. Não existe força que pode nos separar. E aí Paulo, do 33 ao 37, ele faz uma escala de julgamento muito interessante. Ele começa com o primeiro ato de julgar, com o primeiro ato de condenar, que é a acusação. E no versículo 33 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se bem que nós sabemos quem. Satanás, ele vive para nos acusar. Mas o primeiro ato de condenação é em si a acusação. Então primeiro nós acusamos alguém de ter feito algo. Depois nós vamos julgar os prós e os contras, os fatos, e até descobrir se realmente é verídico ou não. Mas eu acho interessante que Paulo chega a uma conclusão, quando ele explode lá no 38, não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Ele perpassou por essa reflexão. Em primeira instância, nada pode nos separar, porque não há acusação contra os filhos de Deus. Aleluia! Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Só nessa primeira parte do versículo, nós encontramos duas grandes teorias da teologia profunda, arraigada, séria. Primeiro, ninguém pode acusar. E segundo, nós somos escolhidos de Deus. Tá, mas e aquele que não é escolhido de Deus? Tá, e aquele que não está debaixo desse amor? Tá, percebe a nuance do versículo? Nada pode nos separar em primeira instância, porque somos escolhidos. E quando nós fomos escolhidos, foi carimbado em nós um carimbo de que esse aqui agora não pode mais ser acusado. E ele dá sempre a razão para a sua pergunta. Somos escolhidos. Como escolhidos, ninguém pode intentar acusação contra nós. E sabe por quê? Ele termina o versículo: porque é Deus quem nos justifica. Eu acho isso interessante. Como é que é essa coisa de Deus nos justifica? Não há sombra de variação de dúvida. O pecado que Deus perdoou está pecado e pronto, acabou. O filho resgatado que Deus resgatou, está resgatado, pronto, acabou, está justificado. Quer dizer, nós não seremos mais acusados. Percebe isso, que a justificação aqui, ela está como resposta para a acusação. Então, se Satanás ele nos acusa, automaticamente Deus nos justifica. Quanto a mim, isso me dá uma tranquilidade, dá um temor, e saber que o próprio Deus, me parece que o próprio Deus, ele vive para interceder por mim. A Bíblia diz isso, através de Jesus Cristo, e ele fica o tempo todo observando se Satanás ou se o mundo está me acusando. E quando qualquer um desses me acusa, automaticamente ele levanta do trono e me justifica. Eu fico imaginando Deus olhando para o diabo, quando o diabo está me acusando. Nossa, olha para o João, é tão sem educação, é tão isso, é tão aquilo, é tão aquilo outro. Aí Satanás olha e diz, aí Deus olha e diz assim: não tem problema não, ele está justificado. Problema não, ele foi justificado. E quer saber por quê? Pelo próprio Deus. Olha então, 4 verdades absolutas, gloriosas, num só versículo. Somos escolhidos de Deus, por isso ninguém pode nos separar do amor dele. E se somos escolhidos, ninguém pode nos acusar. E se acusar, nós já estamos justificados. E somos justificados pelo próprio Deus. Eu me lembro quando a Bíblia diz que o homem, Deus criou tudo perfeito,
Salomão disse isso em Eclesiastes, mas o homem com seus artifícios estragou a criação. Eu acho interessante porque, para mim, particularmente, não precisa mais do que esse versículo, não. Esse versículo já alimenta a minha fé, esse versículo já me põe de pé, esse versículo já me põe perdoado, esse versículo já me põe ao lado do trono de Deus, dos céus, esse versículo já me põe nas mansões celestiais, esse versículo já me põe filho de Deus. Não precisava nem seguir. Mas Paulo diz assim, nada nos separará do amor de Cristo, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E o primeiro motivo é porque não há acusação que sobreviva aos filhos de Deus, porque eles são escolhidos e porque o próprio Deus os justifica. Aí depois da acusação vem o quê? A condenação. Se achou motivos, se achou causa, logo em seguida da acusação vem a condenação. Olha no verso 34. E quem é que condena o povo de Deus? Nós não podemos ser separados do amor de Deus, porque não há força, além do próprio Deus, que pode condenar, e Ele já nos justificou. Ou seja, não seremos mais condenados, lançados ao inferno. Fomos feitos para habitar dos céus. Quem é que pode condenar o povo de Deus? Hoje tive uma experiência intrigante. Estava dando aulas, e de repente apareceu lá no Messenger: olá, você é pastor? Eu respondi, sim. Aí a pessoa escreveu assim: então vou lhe fazer uma pergunta. Eu, sim. Vocês crentes falam que Deus ama todo mundo, ama a gente? Então por que há tanto sofrimento na terra? Vocês não acham que ela perguntou para a pessoa errada? Aí eu respondi para ela, sei quem é não. Respondi para ela assim, olha filha, sei que é uma mulher, né, por causa do nome. Assim, olha filha, é o seguinte, o sofrimento não é por causa de Deus, é por sua causa. É você que faz escolhas erradas. Quanto a Deus, Ele já nos justificou, Ele já nos amou com amor eterno, e isso depois de fazer sermão, hein, pensa. Você já nos justificou com amor eterno. Quanto a Ele está resolvido, ao contrário. Ao contrário, quando nós passamos por sofrimentos, por causa dos nossos desejos humanos, Ele ainda vem e incrivelmente, apesar de toda a nossa esquisitice, né, Aline? Ele ainda nos ajuda. Aí ela escreveu assim, até parece, e sumiu. Ela não deu tempo de eu perguntar para ela, por que você está magoada com Deus? O que os homens te fizeram e você está culpando Deus? Porque costumeiramente é assim. Os homens fazem e nós culpamos Deus. Quem é que condena? Aí ele responde, não pode condenar, pois é Cristo. Olha que cadência, que evolução, que beleza de texto. Ninguém tenta acusação porque é Deus que justifica. Ninguém condena porque Cristo morreu antes. Melhor ainda, Paulo diz, não só morreu, mas ele diz no verso 34, ele ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e além de todos esses feitos incríveis, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus. Olha o que eles querem no verso 34, e intercede. Você consegue ir imaginando? Eu passei por uma experiência assim, sucinta, clara, distinta, corrida, de assistir The Crown. São 4 temporadas, são 40 episódios, eu assisti em uma semana. E eu fiquei observando uma coisa interessante em relação à rainha, é quando ela tinha o ar da graça e fazia alguma gentileza para qualquer pessoa normal. Era o fim da picada, da graça, o cúmulo da bondade de ganhar o dia. A rainha olhou para mim, a rainha pegou na minha mão, e ela é mortal. Agora eu fico imaginando Jesus Cristo.
com toda a sua glória, ter tempo, se preocupar e ficar intercedendo por mim? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que viu a morte, aquele que levantou das mortes, aquele que senta à direita de Deus. Como alguém pode me condenar se Jesus Cristo intercede por mim? Você consegue vislumbrar, consegue visualizar o mundo mágico da literatura infantil, mundo maravilhoso da literatura infantil? Trabalha com isso, de levar a criança a imaginar. Quando você lê, você não pode só ler palavras, você tem que ver mundos. Essa é a ideia da leitura. A Bíblia é uma coisa espetacular. Hoje à tarde passei um tempo também com meu sobrinho. Ele ia pregar hoje, e ele escolheu pregar sobre Apocalipse 22. E eu tentando dissuadir de fazer isso. Eu falei, filho, você não está na hora de você pregar Apocalipse ainda não. Vai numa coisa mais leve. Mandei um sermão de hoje para ele. Eu vou pregar isso hoje. Tenta pregar isso. Porque Apocalipse você não vai dar conta, não. Mas vai que ele deu conta, né? Deve estar na hora dessa. Enfim. Mas independentemente de qualquer coisa, eu acho incrível que Jesus Cristo agora, na sua soberania, na sua onipotência, onipresença, onisciência, está intercedendo por mim, está intercedendo por ele lá em Goiânia, está intercedendo por você, por aquilo que você sabe, por aquilo que você não sabe. Quantas vezes Deus nos surpreende com coisas que nós não sabíamos que iríamos precisar, que nós não imaginávamos. Ele vem simplesmente e nos surpreende, porque Cristo, Ele intercede por nós o tempo todo. Nada pode te separar do amor de Deus. Em primeiro lugar, porque quem pode te acusar? Se você é escolhido de Deus e Deus é quem te justifica. Ninguém pode te separar, nada pode te separar do amor de Deus. Em segundo lugar, porque quem pode te condenar? Ninguém. Pois Cristo morreu, Ele ressuscitou, Ele sentou à direita de Deus e Ele intercede por você. Tem uma frase do Tozer que gosto muito, apesar de não ter entendido ainda, nos seus vieses profundos, mas ele diz assim: Deus não se dobrará à nossa pressa nervosa. E aí ele continua. Eu fico pensando que o primeiro passo da vida cristã seria deixar de ser agoniado. Poxa, nós temos um Deus que nos justifica, nós temos um Cristo que ressuscitou dentre os mortos para interceder por nós. O que será mais que nós precisávamos, ou precisaríamos, a não ser fiel a Ele, ser grato a Ele, explodir de gratidão a Ele, entender que Ele é Senhor da vida e da morte. Senhor da vida e da morte. Cristo, então, não permite, não deixa que ninguém nos condene. Eu acho isso incrível. Cada vez que alguém, ou Satanás, ou qualquer força, visível ou invisível, quer me condenar, o próprio Cristo entra na frente e intercede por mim. Mas em terceiro lugar, quem nos separará do amor de Deus? Olha o verso 35. Olha essa cadência jurídica que Paulo usa. Quem tentará acusação? Ninguém. É um povo escolhido, é um povo justificado pelo próprio Deus. Quem condenará esse povo? Ninguém. Porque Cristo morreu por eles, ressuscitou por eles, sentou à direita de Deus por eles e intercede por eles. Aí ele chega no final. Porque a condenação é separar-se de Deus. Nós já sabemos qual é um dos melhores significados de inferno? Ausência total de Deus. Ou seja, separação de Deus. Aí ele chega no final do processo, no verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Pronto, cabal. Agora nós vamos chegar no ponto máximo da discussão. Quem é que pode me separar do amor de Cristo?
Eu acho engraçado, porque eu, como pastor, eu tenho que me debater com essa pergunta: quem nos poderá, ou quem poderá separar-nos do amor de Cristo? Mas seu marido às vezes te separa. Mas seu filho às vezes te separa. Mas você às vezes te separa. Mas seu trabalho às vezes te separa. Mas seus desejos pecaminosos às vezes te separa. O que nós precisamos, na verdade, é entender, compreender que a palavra de Deus diz que nada pode nos separar. Se a Bíblia diz que nada pode me separar do amor de Cristo, eu subentendo nas entrelinhas que eu tenho força espiritual suficiente para vencer qualquer situação em nome de Jesus Cristo e não me afastar dele. A não ser que eu queira. Quem poderá então nos separar do amor de Cristo? Aí Paulo ele faz uma histórica lista de coisas que nos assustariam. Ele começa dizendo assim: a tribulação, os seus problemas, as suas angústias. A tribulação pode, a angústia pode. Ele pergunta, ou a angústia. Diz, alguém estava colocando lá no grupo da igreja lá: ore por nós, estamos sendo perseguidos. Ah, que bom que está sendo perseguido. A Bíblia diz que, 35, vou ler devagar, com voz aveludada. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Não! Quando eu falar, assim, vocês falam não, ok? Vamos lá então. Vamos interagir, ok? Quem não falar não vai ganhar lanche. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Não. A angústia? Não. A perseguição? Não. A fome? Não. A nudez? Não. O perigo? Não. A espada? Não. A morte? Não. A vida? Não. Os anjos? Não. Os principados? Não. As potestades? Não. O presente? Não. O futuro? A altura? A profundidade? Alguma outra criatura? Definitivamente não justifica você viver longe de Deus. Paulo diz claramente que não há nada que tem força suficiente para te separar do amor de Deus, a não ser que você permita. Mas Paulo diz que Deus te deu uma força tão grande, baseada no amor que Ele dispensou em nós, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Aí no versículo 38 ele termina: nada, nem outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo. Aí ele mistura. Viu que ninguém pode nos acusar, porque Deus. Nada pode nos condenar, por quê? Não foi Deus. Porque Cristo morreu para enfrentar a acusação do povo de Deus. É quem? Deus. Quem enfrenta as acusações contra nós é Deus. Quem enfrenta as condenações contra nós é. E quem trabalha para que nós não possamos ser separados desse amor? Os dois. Olha que coisa boa. Paulo era espetacular, um escritor espetacular. Verso 38. Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura, nós já falamos, nos poderá separar do amor de Deus que está em... Olha que coisa incrível. O amor é de quem? De Deus. Mas ele está em quem? Os dois se uniram para garantir que nada, nem ninguém, nem força jamais pudesse me separar deles. Um se levanta para me justificar,
O outro se levanta para não deixar que eu seja condenado. E os dois se unem para que eu não possa ser apartado deles. É muita teologia, né? É muito Paulo, né? Paulo era incrível. Tá bom. Contei da incrível obra de Deus sobre nós. Deus nos justifica, Cristo não nos deixa ser condenados, os dois se unem e lutam contra todas essas forças listadas, para que eu não me separe do amor dele. O que restou para nós? Jesus já morreu lá para nós não sermos condenados. Tá, mas Paulo usa outras palavras. Aí ele coloca no meio dessa sequência algo espetacular, que é o verso 36, e ele diz, como está escrito. Ó povo, como está escrito? Por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia todo. O que sobrou para nós? Morrer. A morte. O que sobrou para nós? A morte. E que dia que nós devemos morrer? Não é todo dia. A expressão é o quê? O dia todo. Não é todo dia, é todo o dia. Ou seja, nós acordamos morrendo para Cristo, passamos o dia inteiro morrendo para Cristo, e chegamos à noite e ainda temos que, antes de dormir, dê uma morridinha para Cristo. E sepulte o velho homem. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas não se preocupem, diz ele, em todas estas coisas, nós somos o quê? Mais que vencedores, por quê? Ou por quem? Por aquele que nos... Então, antes de você falar que nem a morte, nem espada, nem anjos, lembre-se, eu preciso estar morto com Cristo. Para que esta força ressurja dentro de mim. E eu viva como filho de Deus no meio de uma geração corrompida que jaz nas trevas. A obra de Deus é completa. E nós somos entregues à morte. O dia todo, ou todo dia. E nós somos mais que vencedores em todas essas coisas que hão de vir e que já vieram. Por aquele que nos amou. E trabalhou para que nós não sejamos jamais separados dele. Então, a partir de hoje, funciona assim. Se caso algum de vocês que estão aqui ouvindo ou assistindo em casa, ou queiram assistir posteriormente, vierem a se separar de Deus, saiba que foi uma escolha sua. Porque Ele fez toda a obra na cruz do Calvário e te deu pela graça o dom da vida, o dom de vencer todas essas dificuldades. Aliás, já bem diz a palavra de Deus, maior é o que habita em mim do que aquele que está no mundo. Nós somos mais que vencedores. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu amo a tua palavra e te glorifico, porque ela tem nos salvado a nossa alma. Eu te honro, eu te glorifico, eu bendigo a ti, tu és santo, Deus forte, Deus de glória. Toma nossos corações, toma cada coração aqui, Pai, em nome de Jesus. Que tua palavra encontre terra boa e frutifique. Aqui, aqueles que estão em casa, frutifique. Aqueles que nos assistem, que tua palavra frutifique nos corações, meu Pai. É em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.